Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power Apps com Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje você vai aprender a criar uma integração do zero para coletar comentários de pessoas e inseri-los diretamente dentro de gráficos no Power BI. O que você vai aprender na aula de hoje é isso daqui. Eu tenho esse relatório com um gráfico de linha e esse possui comentário nessa legenda. Teoricamente, nesses quadrados amarelos nós temos comentários. Será que é verdade? Eu vou passar o mouse em cima dele e realmente tem um comentário inserido pela Karine. E que tal fazermos isso com uma integração no Power Apps, onde a pessoa vai preencher um formulário, entre aspas, que na verdade vai ser um aplicativo totalmente construído e protegido para que ela insira esses comentários em um Excel, em um banco de dados e automaticamente essa informação seja resgatada no Power BI. Eu acho que você gostou da ideia e é exatamente isso que nós vamos fazer com esse aplicativo daqui. A pessoa vai ser automaticamente identificada pelo login na Microsoft que ele utiliza do Office 365. Depois temos a data inserida, o produto e o comentário que ela pode inserir e enviar diretamente para uma base de dados, que inclusive pode ser consultada aqui do lado. E depois nós vamos importar isso lá no Power BI. Agora que você já sabe o que nós vamos construir nessa aula, vamos logo começar. O primeiro passo é ter os dados. Eu já estou com o Excel aberto aqui. Eu vou fazer uma grande observação. Para o Power Apps, o Excel não é a melhor fonte de dados. Mas eu estou escolhendo essa fonte aqui agora apenas de forma didática para possibilitar que várias pessoas consigam realmente testá-la. Você pode fazer o mesmo processo colocando uma fonte de dados no SQL Server, no SharePoint e outras fontes que você quiser atribuir lá no Power Apps. Apenas para fins de simplificação, eu vou utilizar o Excel nessa explicação. Nesse Excel é o mesmo que eu estou com os dados conectados lá no Power BI, mas não precisava ser o mesmo, você poderia criar um do zero. Aqui embaixo eu vou criar uma nova planilha e vou inserir algumas colunas que são aquelas que eu vou coletar quando alguém for inserir um comentário no meu Power Apps. Que vai ser, primeiro, a coluna de data, depois, vou aumentar um pouco o zoom, a usuário, posteriormente a produto e, por fim, a comentário. Agora eu vou selecionar esse intervalo e pressionar Ctrl Alt T no teclado para criar uma tabela. Ou você pode também vir aqui no menu, inserir e depois tabela. Clicando, você vai dizer que sua tabela possui cabeçalhos. Vou clicar em OK e agora teremos uma linha em branco que vai ter informações daqui a pouco coletadas lá do Power Apps. A estrutura da base de dados está criada, mas antes de salvarmos, é muito importante definirmos qual é o tipo dessa coluna daqui. Quando colocamos o mouse, veremos que ela está classificada como geral. E é importante não deixar o Power Apps atribuir automaticamente esse tipo de dado. Então, por isso, eu vou selecioná-la e definir como data, colocar abreviada mesmo. Na usuário, como vai ser apenas um texto, vou definir como texto, que está aqui embaixo. No produto também, o mesmo processo, texto. E agora no comentário também. Pronto, a nossa base está formatada. Antes de finalizarmos, é importante também darmos um nome para essa tabela para ficar mais fácil de encontrá-la lá no Power Apps. Então vou clicar sobre ela e em Design da tabela, em seu nome, vou colocar como comentário e pressionar Enter. Eu vou salvar esse arquivo simplesmente clicando aqui em salvar, porque ele já está no meu OneDrive, mas se você estiver fazendo esse arquivo pela primeira vez, é importante mencionar que você deve salvar diretamente no OneDrive. No meu caso, ele está no OneDrive for Business, e eu vou importar diretamente por meio dessa conexão lá no Power Apps. Portanto, não salve diretamente na sua máquina. Apenas para você ver na prática onde esse arquivo está, ele foi salvo com esse nome de dados produtos no meu OneDrive da DataB. E agora chegou a hora de criarmos o aplicativo. Eu já estou no site powerapps.microsoft.com, vou clicar em entrar. Como eu já estou logada nesse navegador, ele vai diretamente para a minha conta. E nesse caso, nós vamos criar um aplicativo de tela em branco, que é essa primeira opção daqui. Vou clicar sobre ele. Aqui nós podemos escolher dois formatos. Como esse aplicativo será majoritariamente utilizado no computador, eu vou escolher um formato de tablet. E o nome dele será Comentários no Power BI. E depois vou pressionar em Criar. Vamos aguardar a sua preparação. E ele já está aqui em branco para começarmos a construí-lo. No primeiro momento, nós precisamos importar a base de dados que nós criamos anteriormente. E aqui é importante que ela esteja fechada. Você não pode conectar ao Excel quando ele estiver aberto. Essa é uma de suas desvantagens, por isso que eu falei no início da aula que se você fizer uma solução para usar em produção de fato no ambiente da sua empresa, escolha outra base de dados, como um SharePoint ou até mesmo um banco de dados. Para conectar ao Excel, vou escolher esse ícone daqui de base de dados e depois vou clicar em adicionar dados. Vamos procurar pelo conector do OneDrive, que pode ser buscado aqui em cima no pesquisar para ficar mais rápido. No meu caso, eu estou utilizando o For Business, vou selecioná-lo
e depois vou clicar na minha conta que já está atribuída aqui no Power Apps. Ele vai mostrar todas as pastas que eu tenho no OneDrive, a minha está aqui em dados, e depois vou selecionar a dadosprodutos.xlsx, que eu te mostrei que foi o arquivo que salvamos. Agora nós temos uma lista de todas as tabelas que temos no Excel e por isso é muito importante sempre formatar como tabela lá. E eu quero selecionar a comentário e depois a produto, porque eu vou utilizá-la para referenciar em um campo que nós vamos criar nos comentários. Se você estiver fazendo esse exemplo junto comigo, provavelmente você não vai ter essa tabela de produto, não tem problema, importe apenas a comentário, porque você vai ver que aqui vai ser apenas um plus que eu vou colocar no nosso aplicativo. Vou clicar em conectar agora, ele vai importar os dados e relacioná-los aqui, vão aparecer dois, a produto e comentário, e vamos começar a construir o nosso aplicativo. Vamos selecionar esse primeiro ícone de árvore para voltar na visão dos elementos do nosso aplicativo e por enquanto temos apenas um, que é a Screen 1, é essa que estamos vendo aqui. E antes de começarmos a inserir os elementos, vamos entender a nossa necessidade. Eu preciso de um formulário conectado ao Excel para que colete essas informações de forma estruturada. E nós temos isso pronto aqui dentro do Power Apps por meio da guia Inserir. E vamos escolher agora o formulário. Eu posso escolher um formulário de exibição ou de edição. Como eu quero fazer input de dados, eu vou escolher esse primeiro de edição. Ao fazer isso, ele foi inserido, mas por enquanto não está conectado a dado algum. Vamos fazer isso aqui no painel da direita. Em fonte de dados, vamos escolher o comentário, que é aquela tabela que nós criamos no Excel. Quando eu clico, ele não vai ter nenhum campo, porque nós ainda precisamos atribuí-los. Para fazer isso, clicamos em Editar Campos e, posteriormente, Adicionar Campo. Eu tenho todos esses para escolher e são todos que eu vou inserir. Primeiro a data, depois o usuário, produto e comentário e vou clicar em Adicionar. Ele vai inserir todos esses campos aqui com o formato padrão, mas nós vamos alterar esse layout conforme a nossa necessidade. E isso será feito aqui na direita também. Ao invés de 3 colunas, vamos escolher apenas uma, porque eu quero que fique bem vertical. E aqui em modo padrão, ao invés de editar, vamos escolher novo, porque vamos fazer uma nova inserção de linha lá naquela tabela. Ainda na formatação do formulário, se você verificar que colocou fora de ordem esses campos, por exemplo, eu quero que, na verdade, esse usuário fique acima da data. Para isso, basta vir aqui em Campos e posicionar o usuário para cima da data. Vamos fechar esses campos, porque por enquanto eu não vou mexer mais aqui. Vou dar um pouco mais de zoom nesse aplicativo aqui embaixo e vamos começar a configuração de cada um desses campos. O primeiro deles é o usuário. Eu não quero permitir que a pessoa digite o usuário qualquer aqui. Por exemplo, eu vou dar play nesse aplicativo e a pessoa pode colocar o que ela quiser. Na verdade, eu quero resgatar exatamente o nome de quem está logado no momento de inserção desse comentário. Vou clicar no X para voltar no Power Apps e aqui vou fazer o seguinte. Vamos clicar nessa caixa e nessa propriedade de default, que significa padrão, nós vamos alterar o seu texto. Só que quando eu clico aqui, ele não me permite a edição. Isso porque o cartão está bloqueado, eu consigo ver um cadeado aqui. Sem problema, vamos clicar em avançado e desbloquear essa propriedade. Agora sim, eu consigo deletar o que tem aqui e vamos buscar pelo usuário conectado, que vai ser um user, abre e fecha parênteses, ponto, fullname. É assim que nós buscamos, dentro do Power Apps, pelo nome do usuário conectado, que nesse caso é a Karine Lago. Agora eu vou clicar aqui em Play e ele vai vir já preenchido, só que eu vou conseguir editá-lo. E eu não quero permitir que meu usuário faça isso. Então, vamos clicar no X novamente, vou selecionar de novo essa entrada de texto e tá vendo que quando eu clico pela primeira vez, ele seleciona o cartão. Quando eu clico novamente, a entrada de texto é selecionada. E lá na direita, eu quero alterar o seu modo de exibição. Ao invés de editar, eu quero apenas exibir. Só que quando eu clico aqui, eu não consigo alterar, parece que tem um FX, uma função. E é exatamente isso. Em Display Mode, que é a forma que ele vai ser exibido para o usuário, está buscando do Parent, mas eu não quero isso. Na verdade, eu vou definir por conta própria qual que vai ser o Display Mode. Ao apagar a fórmula daqui, poderia escrever diretamente na barra de fórmulas ou então simplesmente vir em modo de exibição, que agora está habilitado, e posso clicar em exibição. Dessa forma, se eu voltar aqui para o aplicativo, eu não consigo mais editar, ele fica apenas como seleção. Primeiro objetivo concluído com sucesso. Agora vamos para o próximo aqui dentro do formulário, que é a data. Nós vamos utilizar apenas essa data daqui e não essa hora e minuto. Portanto, seria interessante removermos essa informação. Vou clicar no X e existem várias estratégias que podemos escolher para remover essa hora daqui. Eu vou escolher simplesmente deixá-la como invisível para facilitar nesse desenvolvimento que estamos fazendo aqui, mas em aulas futuras nós vamos abordar isso com mais detalhe.
Então, vou selecionar todos esses elementos, inclusive esse 2 pontos que aparece aqui no meio, e a hora e o minuto. E na sua propriedade de visible, que estará mais abaixo, essa daqui, está como true. Eu vou simplesmente modificar para false. Ainda serão obtidas as informações de hora e minuto, mas nós vamos simplesmente ignorar lá no Power BI. Outra alteração importante nesse elemento é, por exemplo, setar uma data específica para sempre estar selecionada. Nesse caso, nós temos o dia 31/12/2001. Eu não quero essa, na verdade eu quero a data de hoje. Então eu vou selecionar esse elemento de data e agora em Default Date vamos retirar essa fórmula e agora eu vou trazer o dia de hoje com a função today e vou abrir e fechar parênteses. Agora vamos pressionar em Play e eu tenho o dia de hoje aqui automaticamente preenchido para facilitar para o meu usuário. Segundo o processo do nosso formulário concluído com sucesso, vamos agora para o produto e aqui eu quero fazer algo diferente. Ao invés de deixar esse campo aberto para o meu usuário colocar o que ele quiser, na verdade eu quero fazer uma validação de acordo com o que eu tenho aqui dentro dessa tabela de produto. Nós temos uma coluna lá com todos os produtos dessa empresa. E eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esse elemento que nós temos de texto dentro desse cartão e vou inserir um outro, porque eu quero te mostrar como manipula essas alterações, porque é somente assim que nós realmente aprendemos o Power Apps. Não podemos ficar simplesmente focados naquilo que ele nos dá pronto, como por exemplo esse formulário de edição, a exibição, a galeria, e sim tentar explorá-los. E para remover essa entrada de texto, eu preciso primeiro desbloqueá-la aqui em avançado e vou pressionar Delete. Vou aumentar um pouquinho esse cartão, que armazena as informações de produto. Ele deu erro porque nós deletamos aquele elemento, então vou selecionar e editar na barra de fórmulas e remover esse update. Ao invés desse data card value 1, que foi o que nós deletamos, eu vou simplesmente retirá-lo e depois nós fazemos as alterações necessárias. Também vou tirar o elemento Y, que é a posição dele na vertical, e pronto, os erros sumiram. Vamos agora em Inserir, depois Entrada e escolher Suspenso. Temos o nosso menu aqui com algumas informações padronizadas. Se eu clico nele, nós temos 1, 2, 3. Só que eu quero colocar as informações de produtos. E é isso que você vai aprender na aula de hoje. Esses valores apareceram porque na propriedade de itens nós temos esse drop-down sample. Mas vamos chamar a coluna de produto que nós temos dentro dessa tabela de produto que conectamos anteriormente. Se você está fazendo esse exemplo junto comigo, você não vai ter essa tabela, mas não tem problema. Aqui é apenas um extra que eu estou te mostrando sobre como conectar em um menu suspenso dados já pré-existentes. Você pode deixar simplesmente a entrada de texto mesmo. Vou retirar o drop-down sample e chamar produto, que é o nome da tabela, e o nome da minha coluna, que é a mesma, ela também se chama produto. Então, selecionei. E agora, aqui embaixo, teremos uma outra informação. Ao selecionar aqui, temos produto 1, 2, 3 e assim por diante. Eu ainda não acabei de alterar tudo que nós precisamos aqui em produto, mas eu vou deixar um erro acontecer quando formos testar essa inserção para você ter a necessidade de fazer algo que eu ainda vou te ensinar mais para frente. Então, vamos para o próximo aqui, que vai ser o comentário, e vamos analisar que um comentário vai ter várias linhas. Então, seria interessante selecionarmos esse elemento e aqui em propriedade, modificar para, em modo, várias linhas. Quando selecionamos, ele vai aceitar mais linhas do que essa e seria interessante também aumentarmos o seu tamanho. Então, vou fazer isso manualmente por aqui. Vou também aumentar esse formulário. Na verdade, poderíamos até otimizar um pouco esse formulário colocando alguns elementos mais para a direita. Poderia fazer isso ali no layout diretamente, mas como eu quero um layout praticamente misto, eu vou fazer dessa forma. Eu vou colocar esse usuário aqui do lado. A data eu também vou trazer para o lado, vou alinhar aqui com esse usuário, e depois a produto. É claro que em um aplicativo, na prática, eu faria esse alinhamento de forma mais precisa, colocando as suas larguras, alturas e posições exatamente com os mesmos números. Vou reduzir um pouco esse card do produto, e o comentário vai ficar aqui abaixo mesmo. Vou aumentar só um pouquinho, para dar mais espaço para a pessoa que estiver escrevendo o comentário, e também vou aumentar esse produto para ficar do tamanho da data. Também poderíamos reduzir, né? Tá muito grande, mas vou deixar assim mesmo. E por fim, eu vou diminuir essa largura. E agora vamos colocar um botão aqui para quando a pessoa clicar nele, automaticamente enviar essas informações lá para o Excel. Então, em botão, na guia Inserir, vou colocar aqui embaixo e depois 2 vezes em cima desse botão para alterar, para enviar comentário. Vou colocar um acento aqui no A. E vou aumentar esse botão. Para que o preenchimento das informações aqui em cima sejam enviadas para o Excel,
eu preciso colocar uma modificação aqui dentro desse botão para quando ele for selecionado, ou seja, onSelect, nessa mesma propriedade que já está sendo mostrada ali, ele faça uma submissão desse formulário. E para isso eu preciso saber qual que é o nome dele. E se chama Form2. Então eu vou tirar esse false e colocar um submit form, abrir parênteses e depois inserir o nome do formulário, que é o Form2. E depois fechar o parênteses. Agora nós temos a atribuição certinha e, teoricamente, o nosso Excel tem que receber essas informações. Vamos testar na prática. Vou clicar no Play, temos a informação já do usuário, a data e o produto preenchido. Vamos mudar aqui, vou colocar o número 5. E, por enquanto, vou inserir um comentário aleatório de Oi, eu sou o Goku. E vamos clicar em Enviar comentário. Ele vai fazer o processo aqui na bolinha de cima, estamos vendo que ele está tentando enviar para o Excel. Ainda não acabou. Está mostrando aqui nenhum item para exibir. Ainda vamos melhorar essa informação, mas teoricamente ele já foi para o Excel. Também seria interessante colocar uma mensagem aqui que foi enviado com sucesso. Eu vou sair do Power Apps da sua exibição. Depois eu abri o meu OneDrive no arquivo. Vou clicar 2 vezes sobre ele para verificar as informações que nós enviamos. E temos a inserção correta. Dia 7/10, Karine Lago. Oi, eu sou o Goku. E essa última coluna você não pode apagar porque o Power Apps insere automaticamente. Eu quero que você veja um problema aqui. Nós não temos o produto inserido. Isso porque eu tinha te falado anteriormente que tínhamos que fazer algo a mais. E foi por isso que eu fiz aquela mudança para o menu suspenso, porque eu quero que você veja na prática como que você pode atribuir uma alteração em algo que o Power Apps cria automático, que é um formulário, para ele conseguir resgatar e trazer essa informação de produto para cá. Então vamos voltar para lá, eu vou fechar esse Excel, porque ele precisa realmente estar fechado. Também vou tirar essa seleção daqui, porque às vezes essa seleção faz uma pré-visualização e pode também bloquear o envio das informações do Power Apps para cá. Então cliquei aqui no nada para tirar essa seleção e vamos voltar para o Power Apps. Antes de consertarmos o problema, primeiro eu quero te mostrar uma observação do que faz essa conexão desses elementos com a coluna que nós temos lá naquela tabela do Excel. Eu vou selecionar esse cartão do comentário, depois em avançado, vamos observar que nós temos essa propriedade de update com datacardValue.text, ou seja, o nome desse retângulo que nós temos, que é onde escrevemos o comentário, vai ter um texto, e esse texto será coletado e um update será realizado diretamente naquela coluna que nós temos no Excel. E se observarmos aqui no produto, quando eu clico nesse cartão, nós não temos essa informação de update, porque nós editamos esse formulário. E eu fiz isso propositalmente, primeiro para melhorarmos um pouco o nosso formulário, e segundo para você aprender sobre essa propriedade. Como é que faz para buscarmos esse valor de produto 1? Não vai ser o mesmo processo desse valor de baixo, que é simplesmente uma entrada de texto. Aqui nós temos uma seleção. Então, para resgatar esse valor, eu vou, na verdade, inserir o seu nome, que é um Dropbox 2. Então, Dropbox 2, que já está relacionado aqui. Ponto selected, text, ponto, produto. Eu estou buscando pelo texto selecionado na coluna produto, que é o que nós temos aqui. Tá vendo que modificou um pouquinho aqui a forma como buscamos esse valor, e tudo isso você pode ver na documentação diretamente do Power Apps, e à medida que vai trabalhando com ele, você vai tendo mais experiência e automaticamente vai sabendo sobre essas peculiaridades de cada controle que temos. Vamos verificar se realmente vai dar certo essa alteração. Eu vou dar play no aplicativo novamente, vou escolher um outro produto, o 7, e escrever agora vai dar certo, e clicar em enviar comentário. Vamos aguardar, ele está enviando aqui em cima. Ainda está enviando. E agora vamos voltar lá no Excel. Clicar 2 vezes para verificar se essas informações foram levadas para lá. E com sucesso, produto 7, agora vai dar certo. Então você entendeu como que faz uma alteração no formulário e manipular um pouco as suas propriedades. Vou fechar o Excel, tirar a sua seleção aqui da pasta. E agora voltar para o nosso aplicativo para finalizar o seu desenvolvimento. Aquilo que apareceu aqui, nenhum item para exibir, é porque nós simplesmente preenchemos esse formulário e não tem nenhuma atribuição de novo item aqui. Então eu vou clicar no X e ao invés de simplesmente fazer uma submissão, eu também quero criar um novo formulário. Vou colocar 2 pontos e vírgulas para separar uma nova função e dizer para o Power Apps que eu quero um new form do Form2. E fechar o parênteses. Também quero colocar uma mensagem que foi enviado com sucesso. Então, mais 2 pontos e vírgulas e vou buscar pela função notify, abrir parênteses. O texto vai ser comentário enviado com sucesso, fechar as aspas.
um ponto e vírgula para separar o argumento, e eu quero que me mostre um notification type.success. Vou fechar o parênteses e fazer o teste. Vamos dar play. Por enquanto vai ficar com nenhum item a exibir, mas eu vou clicar em enviar comentário só para conseguirmos ter um novo aqui. Vou colocar o produto 14, teste, colocar uma nova data, 20, ok, e enviar comentário. Está tentando enviar. Vai tentar mais uma vez. E comentário enviado com sucesso e um novo formulário foi mostrado aqui. Vamos fechar e agora eu vou abrir o Excel novamente. Temos o produto 14 e o teste que inserimos. Com sucesso fizemos essas alterações. Vou fechar o Excel e agora vamos modificar um pouco o layout do nosso aplicativo para ficar um pouquinho bonito. Eu vou fazer um pouco mais rápido essa parte porque é simplesmente alteração do layout. Vou selecionar o formulário aqui em propriedades. Quero colocar uma cor de fundo que vai ser esse azul daqui. Agora eu vou selecionar todos esses rótulos. Agora eu vou ajustar um pouquinho esses formulários, porque eles estão um pouco desalinhados. Colocar para cá, reduzir esse carinha em lago até aqui e também o produto. Não precisa desse tamanho. Diminuir a sua altura, eu vou pegar a mesma que nós temos na data, a altura dele é 40. Então, selecionei aqui, 40 de altura. Pronto. Vou posicionar mais embaixo esse botão, trazer o formulário todo, expandir para baixo. Vou selecionar o botão e modificar a sua cor aqui do lado para um amarelo e modificar também o texto, porque ficou branco e não tá bom. Vou colocar como preto. Aqui em cima eu vou inserir um cabeçalho. Então, em ícones, vou procurar pelo retângulo, que está aqui. Posicionar logo acima, aumentar o seu tamanho. Reduzir um pouco. Agora ali na cor, vou colocar uma mais escura. E em cima, em texto, rótulo, vou colocar aqui no meio, registrar comentário. Você não conseguiu ver o que eu fiz, mas é porque tá preto ali. Agora eu vou colocar na cor branca, aumentar o tamanho. E também modificar a sua fonte. Aqui eu vou colocar 20. E um negrito. E alinhar para a esquerda. E uma última alteração que eu vou fazer aqui vai ser inserir uma galeria para verificarmos todos os comentários que colocamos. Então, em inserir galeria, vou escolher essa vertical mesmo. Ela vai ser posicionada ali na direita. Na verdade, veio para cima do meu formulário. Vou colocar para cá. E a sua fonte de dados vai ser a tabela comentários. Já me mostrou, mas agora eu vou editar o seu layout. Então, em layout, na verdade eu quero mostrar com título, subtítulo e corpo. E também vou editar os seus campos, que estão sendo mostrados. Primeiro, que é esse comentário, eu quero mostrar a data. Depois, que é esse daqui do meio, vai ser o comentário. E, posteriormente, o usuário. Vou deixar assim mesmo. Vou clicar no X, fazer uma formatação para ficar no mesmo estilo desse daqui da esquerda. Ou seja, eu vou colocar essa cor, selecionar tudo isso e colocar como branco. Quero retirar essa setinha, porque na verdade eu vou colocar um ícone de exclusão para permitir que os usuários excluam seus comentários. Então, em ícones, vamos procurar pelo lixo. Foi inserido fora, tá vendo? Ó, não quero que insira fora. Vou selecionar esse item da galeria, tá vendo que ele está selecionado, ícones e lixo. Agora sim foi inserido aqui dentro, tá vendo a diferença? Nós temos a lixeira para todos esses itens. Vou reduzi-la um pouco, alterar a sua cor para branco. Posicionar mais para a direita. Como os comentários vão ser maiores, eu também quero reduzir a carinha para baixo e aumentar o comentário. E reduzir porque ele está em cima da lixeira. Também posso modificar um pouco esse tamanho, está muito grande. Então, ao invés de múltiplos aqui no tamanho da fonte, eu quero colocá-la como 14. Pressionei Enter. E agora eu preciso configurar essa lixeira para remover esse item que nós estamos vendo aqui. Então, no OnSelect dela, ao invés de Select Parent, eu vou fazer um Remove, abrir parênteses, a coleção vai ser a nossa tabela de comentários, na verdade comentário, ponto e vírgula, e o item vai ser o This Item, que vai buscar exatamente esse item daqui de Oi, eu sou o Goku e excluí-lo. Se eu clicar nessa lixeira, vai excluir esse daqui de agora, vai dar certo. Vou fechar o parênteses e agora vamos testar. Na verdade, falta o cabeçalho ali em cima. Então, selecionei esses dois para copiar e reaproveitar o layout. Ctrl C, Ctrl V. Vou diminuir um pouco também, para ficar do mesmo tamanho. E ter uma consistência visual.
lista de comentários. Também poderia colocar uma edição, mas senão essa aula vai ficar gigante, ela já está ficando grande. Reduzir a lixeira mais para frente. E agora sim, vamos lá. Cliquei em play. Quero remover esse Oi, eu sou o Goku. Cliquei. Será que ele vai remover? Vamos aguardar um pouquinho. Removeu. Ele subiu o próximo comentário. Eu vou tirar todos esses, vou deixar apenas o agora vai dar certo. Então, tirei mais um. A gente poderia, inclusive, ter colocado uma notificação de sucesso, mas vou deixar sem mesmo, porque você já aprendeu ali no enviar comentário. Ele removeu mais um e vou remover esse de baixo também. Pronto. Temos apenas uma linha na nossa lista de comentários e, consequentemente, também lá no Excel. Será que é isso mesmo? Vamos lá conferir. Uma linha com o produto 7, agora vai dar certo. Certinho. Vou fechar esse Excel. Temos o nosso Power Apps pronto para ser utilizado. Inclusive, eu vou retirar esse agora vai dar certo, porque a gente vai criar um comentário exatamente para a data que nós temos lá dentro do nosso visual e simular alguém inserindo um comentário real. Vou tirar esse Power Apps daqui. Vou clicar em Arquivo, depois Salvar. E, por fim, Publicar. Publicar essa versão. E pronto. Podemos compartilhar o nosso aplicativo com outras pessoas. Mas eu não vou fazer isso por enquanto, porque vamos fazer a alteração lá no Power BI. O próximo passo é importar os dados que criamos no Excel com aquela tabela de comentários. Então, vou vir em Obter Dados, depois Pasta de Trabalho do Excel, buscar aqui do meu OneDrive. Ele vai relacionar todas as tabelas que eu posso importar. Eu quero apenas a comentário. Vou clicar em Transformar Dados para verificarmos os tipos de dados, que é muito importante. Ele está como data ABC123, quero formatar como data, o usuário como texto, produto também e o comentário. Agora eu vou fechar e aplicar e vamos começar a criar a dica de ferramenta para inserir dentro do nosso gráfico de linha. Ele fez a importação, temos aqui o comentário, vou clicar em mais página, vamos defini-la como uma dica de ferramenta, aqui no rolinho de tinta, vou colocar o seu tamanho como dica de ferramenta. Inclusive, eu acho que essa altura fica muito grande para comentários. Então, na verdade, eu vou personalizar, depois que eu cliquei em dica de ferramenta, para já aproveitar a largura e a altura que ele colocou, e vou inserir 190 de altura. Vai ficar como se fosse um card mais retangular. Ainda na configuração da dica de ferramenta, é importante inserir aqui informações da página, como dica de ferramenta. E agora vamos construir os visuais. Eu quero inserir uma caixa de texto, então eu vou vir aqui na guia Inserir, caixa de texto. E dentro dela eu vou colocar uma medida que vai buscar pelo comentário selecionado da posição da data que tivermos lá no visual. Então, em comentário, vou clicar com o botão direito e criar uma nova medida. Ela vai se chamar texto comentário. Comentário. E eu vou utilizar uma selected value. Eu ainda vou fazer algumas alterações aqui, mas por enquanto vou utilizar essa e você vai ver qual que vai ser a necessidade que nós teremos. Pressionei Enter. Aqui dentro da nossa caixa de texto, vou clicar em mais valor e buscar pelo texto comentário que nós acabamos de criar na medida, que é essa daqui. Vou salvar, não vamos conseguir exibir nada, porque por enquanto não temos comentário lá na tabela. E também quero inserir o usuário, então uma nova caixa de texto, trazer para cima, vou reduzir novamente, ela foi inserida bem grande. E às vezes isso acontece no Power BI. Então, nós temos, uma aqui embaixo. Depois que eu reduzi ela, ela veio aqui para baixo. Então, vou buscá-la para cima. E vamos conferir se temos as duas caixas. Temos essa que tem um comentário e agora essa eu vou colocar o usuário. Como não tem dados, fica difícil de selecionar. Então, vou clicar em comentário, nova medida. Vou dar o nome de usuário, comentário, que será igual a, abre aspas, comentário de... Vou dar 2 pontos, espaço, fechar aspas e concatenar com uma função chamada selected value também. E vou trazer ao usuário. Vou fechar o parênteses, pressionar Enter e agora eu vou trazê-la aqui dentro também. Mais valor, usuário, comentário. Quero colocar em negrito só para ficar um pouquinho diferente. Então, B aqui, negrito, salvar e vou aumentar um pouco. O negrito não pegou, vamos selecionar novamente e agora sim. Eu acho que foi. Se não tiver ido, nós fazemos a formatação de novo depois. O próximo passo vai ser atribuir uma função para que quando nós posicionarmos o mouse aqui, ele consiga mostrar esse comentário. E eu posso fazer isso de várias formas. Eu vou fazer primeiro da intermediária e depois vamos fazer uma final. Então, vou clicar com o botão direito de novo e criar uma nova medida de possui comentário, que será igual a
uma count rows, onde eu quero contar se eu tenho alguma linha na tabela de comentário. E vou fechar o parênteses. Vou fazer apenas assim inicialmente para você ver aqui. Se eu seleciono o gráfico e agora busco essa medida de possui comentário e jogo em valores, nós não teremos nada. Primeiro, porque não fizemos a seleção dos dados do comentário com a data que temos no calendário, para relacionar todas essas informações. E principalmente porque não temos nenhum dado na nossa planilha. Então, vamos inserir um. Mas antes eu vou te mostrar que realmente não tem dado algum. Ó. Eu estou com o comentário selecionada e está em branco. Agora eu vou voltar aqui para o Power Apps, vou dar play. Vamos inserir um comentário em 1/10/2020 no produto 3. E vou pressionar em enviar comentário. Está enviando aqui em cima. Acho que vai passar de novo a bolinha aqui. Será que vai dar certo? Foi. Temos aqui a informação, enviado com sucesso. Agora eu vou voltar no Power BI. Vamos atualizar apenas aquela tabela de comentários. Então, vou clicar com o botão direito, atualizar dados. Vamos aguardar. E temos a informação. É importante verificar que a data não foi buscada. Sem problema. Vamos voltar lá no Power Query para verificar qual foi o problema. Vamos selecionar aqui a comentário. Basicamente vai ser o tipo de dado, porque nós temos também uma data e hora. Então, se eu vier em navegação, ela está lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover aqui e trazer apenas o que tem antes do T, que aí teremos uma data de fato. Então, em transformar, extrair, vou buscar por texto antes do delimitador, vou confirmar a inserção de uma etapa, dizer que o delimitador é o T, porque é exatamente isso que temos aqui, pressionar OK. E agora sim, no tipo alterado, quando formatar como data, teremos ela. Página inicial, fechar e aplicar. E vamos ver esse comentário lá no nosso visual. Agora temos a data, voltando para cá. Ele ainda ficou desse jeito porque precisa do relacionamento. E foi por isso que eu inseri esse campo. Então, em modelo, vamos buscar pelo comentário, que vai estar mais na direita. Aqui. Vou trazer mais para a esquerda. E agora vamos buscar pela data da calendário e relacionar com a data da comentário. E com a relação criada, agora vamos voltar aqui no relatório e eu consigo ver que existe um pontinho bem aqui em outubro de 2020, que é o comentário que nós fizemos. Só que desse jeito, ele aparecer ali embaixo fica muito ruim. Seria interessante se ele aparecesse aqui em cima junto com a receita de vendas desses produtos. E nós podemos fazer isso alterando essa medida que vimos. Então, o objetivo que nós temos é posicionar essa bolinha que eu vejo aqui embaixo, ali em cima. Então, em possui comentário, vamos alterar essa medida para, ao invés de apenas uma count rows, eu quero fazer uma lógica que, se o count rows for maior do que 0, ou seja, se tiver um comentário de fato naquela data que estamos avaliando, eu quero retornar o valor de receita, que é o que vemos no gráfico de linha. Dessa forma, teremos essa bolinha daqui, ali em cima. Vou pressionar Enter e ela subiu, só que como estamos com a mesma cor, não dá para ver. Então vamos formatar essa cor, clicando aqui no rolinho de tinta, em cores dos dados, possui comentário, amarelo. E conseguimos ver que ele está aqui. Mas ainda assim ele apareceu desse jeito porque nós temos apenas um único comentário. Ele não vai ficar tão legal se deixarmos apenas com essa configuração. Por isso, vamos inserir mais comentários. Eu vou colocar novas datas aqui, por exemplo, 1/9/2020, que é o range que nós temos lá naquele gráfico. Vou colocar teste 2. E vou inserir mais outro comentário, porque temos 3. O principal vai ser esse, do dia 1/10. Vamos aguardar a sua inserção. Foi. Agora eu quero colocar um no dia 30/9/2020. Vai ser o teste 3. Enviar comentário. Ele vai ficar processando aí. Vamos já voltar para o Power BI. Clicar em comentário, atualizar esses dados, para verificar se ele vai posicionar em outros locais. E foi. Tá vendo como ficou? Eu disse que não ia ficar legal. Vamos alterar também. Eu posso remover essas linhas que estamos vendo, mas antes eu também quero colocar um marcador, como aquele quadrado que vimos, quando eu te mostrei a solução no início da aula. Então, aqui em Formas, vamos personalizar a série, clicando aqui nessa opção. Depois, vou selecionar o possui comentário, que foi a medida que nós criamos. Na largura do traço, eu vou colocar como 0, ou seja, o traço foi removido, mas quero colocar um marcador. Agora ficou com as bolinhas ali. Também quero mudar essa forma, quero um quadrado
e aumentar esse tamanho. E ele tá aparecendo só 2 pontos, eu acho que quando eu atualizei, a tabela ainda não estava com os 3 comentários. Vou atualizar novamente, acho que agora vai aparecer. E agora sim, 3 pontinhos, um bem próximo desse outro, porque foram em dias próximos. E agora, será que se eu passar o mouse vai mostrar o comentário? Ainda não, porque nós não configuramos a dica de ferramenta. Eu vou fazer isso agora, eu vou selecionar esse gráfico, selecionar o formato aqui em cima, vou minimizar todos esses campos que estamos maximizados e aqui no último, em dica de ferramenta, eu vou buscar da página 3, que foi essa daqui que nós criamos juntos logo no início quando estávamos no Power BI. Vou posicionar o mouse aqui, nesse comentário, e eu vejo o comentário de Karine, teste 2. Vamos ver esse comentário mais interessante, também vejo ali. Ele deu uma barra de rolagem, seria interessante limitarmos o número de caracteres lá no Power Apps ou aumentar aqui também, tá vendo que tem muito espaço. Então podemos fazer isso. Vou voltar aqui na página 3 e aqui, ao invés de apenas assim, vou colocar um pouco mais para cima e também podemos reduzir o seu tamanho. Ao invés de 10, 9. E esse comentário seria interessante ficar mais alinhado ali na direita. Vou retirar esse sublinhado dele, colocar o negrito que eu falei que ia colocar. E vamos ver se realmente vai dar certo. E foi! É claro que dava para melhorar bastante o layout, mas eu também vou parar por aqui, eu acho que você entendeu. Só que eu quero te mostrar outro processo, olha só. Quando eu passo o mouse aqui, em um local que não tem um comentário, ele fica desse jeito. Seria interessante colocarmos que não tem um comentário. Então eu vou tratar tanto a medida de usuário comentário, quanto a texto comentário. Vamos aqui em texto, vou inserir antes um coalesce, que vai ser uma função que vai validar se nós temos um valor em branco, e retornar um alternativo, que vai ser um sem comentário. Vou fechar as aspas, fechar o parênteses, pressionar Enter. E agora, vou posicionar o mouse em um que não tem e está aparecendo sem comentário. Agora, vamos tratar o usuário. Nesse caso, como temos essa junção, eu não vou colocar o coalesce, vou utilizar uma função if mesmo. Mas antes disso, eu vou colocar uma variável com essa informação aqui, porque eu vou utilizá-la 2 vezes nessa condição, que vai ser a seguinte. O usuário igual selected value e aqui eu vou chamar usuário. No return, eu vou perguntar para o Power BI se o meu usuário está em branco e se tiver, quero que retorne nada. Se não tiver em branco, na verdade eu quero que mostre esse texto de comentário de usuário. Vou fechar o if. Agora, vamos verificar se deu certo, vou posicionar o mouse aqui e só apareceu sem comentário. E de novo, dava para melhorar esse layout. Mas se eu passo o mouse onde tem um comentário, nós temos a sua exibição normalmente. E nessa aula você aprendeu a integrar o Power Apps com o Power BI. Você ainda precisa compartilhar esse aplicativo e a fonte de dados, que no nosso caso é o Excel, com as pessoas que vão realizar esses comentários e está pronto para utilizar essa solução. Lembrando que você ainda pode melhorá-la. Eu estou muito ansiosa para saber os seus comentários aqui embaixo. Me fala se você gostou, se você já precisou inserir comentários no Power BI e se você aprendeu um pouquinho. E se sim, deixa seu like, se inscreve no canal, passa o link desse vídeo para as outras pessoas também aprenderem junto com você e se empolgarem com esse novo conhecimento. Eu vou ficando por aqui, nos vemos nas próximas aulas. Um grande abraço e tchau, tchau!